Amados, nós vamos ler hoje apenas 2 versos da carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos chegando ao final do capítulo 2, daquilo que temos escolhido para essa série de sermões que são tirados dessa carta tão maravilhosa e importante. E a palavra de Deus nos edifica, nos consagra, nos corrige, nos exorta, e é dela que nós tiramos o que é necessário para a nossa caminhada, nossa edificação. Eu peço a você que, por favor, preste atenção à palavra de Deus. Eu serei, enquanto estiver aqui, o zelador do culto a Deus. Eu sei que a gente hoje tem muitos desafios, a começar por esse aparelhinho tão glorioso que nós temos. Eu sei que muitos irmãos usam, daqui a pouco a gente vai encontrar isso aqui no museu, na verdade. Olha, lembra quando a gente usava a Bíblia de papel? Então, assim, é maravilhoso, é maravilhosa a tecnologia que nós temos, claro, não abrimos mão disso e não demonizamos por conta do mau uso, ok, amados? Então, cabe a nós, então eu peço a você que, se você estiver utilizando seu celular para ler a Escritura Sagrada, cuidado aí com as redes sociais que ficam ligadas, porque é um cliquezinho ali, já vai tudo embora, ok, amados? Eu sou um zelador pelo culto, porque nosso dever é esse, amados, zelarmos pela sã doutrina, pela sã liturgia, ok, amados? Então, vamos colocar aqui, daqui a pouco a gente vai para casa, ok? Tem a tarde toda aí, de Instagram, para quem pode, não é verdade? Tem gente que está esperando o projetinho em casa para pegar e para começar a semana, né? Pois bem, amados, vamos lá, então. Os 2 versos que eu tenho hoje estão lá no 2º capítulo de Efésios, os versos 17 e 18. Eles dizem assim: E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Esse verso 18 é o verso que importa aqui nessa manhã, porque por meio dele, de Cristo, ambos, ou seja, quem estava perto ou quem estava longe, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Até aí, amados. Bem, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para a Igreja de Deus, e a começar para a Igreja dos Efésios, que foi a igreja a quem foi primeiramente endereçada essa carta. Quando ele começa a escrever essa carta, ele coloca o Evangelho com tanta pujança e com tanta profundidade que ele entende que os seus leitores, aqueles que estavam recebendo o que ele estava apresentando, aqueles leitores, os seus leitores e toda a igreja de Deus precisavam, apesar de toda a bênção que tinham alcançado em Cristo Jesus, e por conta da sua profundidade, a profundidade dessa bênção, porque ele vai dizer que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele entende, amados, que mesmo eles sendo beneficiários de tão grande bênção, agora eles precisam de uma bênção adicional, de uma graça adicional. Para quê? Para saberem de qual é a grandeza e a glória de tudo isso, o que eles tinham alcançado em Cristo. Por isso que eu fiz referência aqui na minha oração, o último louvor que cantamos aqui: abre os meus olhos para ver. É essa a oração do apóstolo Paulo, ok, amados? Então, ele apresenta com muita pujança e com muita profundidade. A profundidade da carta aos Efésios chama muito a atenção, ok, amados? Então, depois de ele apresentar a verdade de Deus com toda aquela profundidade e pujança que ele coloca nessa carta, esses 2 primeiros capítulos, eles são encharcados de pujança e de profundidade. Ele, então, agora entende que, apesar de todos os benefícios desse povo para quem ele está escrevendo, as pessoas que creem em Cristo Jesus,
e todos os benefícios que essas pessoas receberam através de Cristo Jesus, eles agora precisam de uma bênção adicional para que eles possam entender, compreender a grandeza de tudo isso, né? Então, vamos por parte aqui, relembrando, né, essa profundidade e essa pujança com que o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho para a igreja de Deus, começando pela igreja dos Efésios, que foi a igreja que primeiro foi endereçada essa carta, mas é uma carta para a igreja de Cristo, ok, amados? Tanto que ela está aqui conosco e o Senhor tem usado muito essa carta em nossa vida. Pois bem, a profundidade do Evangelho pregado por Paulo, não é? Primeiro, que ele é o Evangelho que nos salva, de fato, de uma condição existencial pesada, para dizer o mínimo, ok, amados? É o Evangelho que nos salva, mas nos salva de quê? Nos salva de uma condição espiritual muito pesada, volto a dizer, para dizer o mínimo. Nossa condição espiritual, segundo ele, era uma condição terrível. Qualquer suavização, amados, dessa condição em que nós nos encontrávamos, ela é antibíblica e perniciosa. Ok, queridos? Primeiro porque o estado em que o ser humano sem Cristo é apresentado pelas Escrituras não tem nada de suave. É muito triste e terrível. Aqui mesmo, o apóstolo Paulo vai descrever essa condição e esse estado como filhos da ira. Ok, amados? Sujeitos à ira, merecedores da ira. Por essência, por natureza, merecedores da ira de Deus. Vejam bem, amados. E isso antecede até mesmo os pecados fatuais, os pecados pontuais. Ok? É uma condição terrível, muito terrível. E que dá para pensar, dá para... Então, qualquer suavização desse estado é algo antibíblico e pernicioso. E ir contra esse ensino, seja por que motivo for, é ir contra a palavra de Deus. Se eu continuo dizendo assim, o meu estado antes de Cristo não era tão assim. Se eu continuo pensando dessa forma, amados, eu continuo no mesmo pecado que derrubou esse mundo no chão. Qual foi o pecado que derrubou esse mundo no chão? Não é tão assim como Deus falou. Não foi essa a tentação lá no começo? É assim mesmo que Deus disse? Não é tão assim. Isso é exagero. Exagero de Paulo. Ok, amados? Então, se a gente continua indo contra essa verdade acerca da nossa condição sem Cristo, nós estamos sendo antibíblico e estamos incorrendo no mesmo pecado cujo resultado foi o mundo quebrado que nós encaramos. Quem quer cair nesse pecado, né? Correr esse risco, não é verdade? Então a gente tem que se haver com o ensino da palavra de Deus. Se Deus disse que é assim, é assim. Ok? Lembrei agora do que eu trouxe aqui na semana passada, da filha do Russell Shedd, né? Que ela diz, o pai é um homem santo, eu só acredito que ele peca porque a Bíblia diz que todo mundo peca, então ele peca. Ok, amados? Então, quer dizer, o contexto que ela tem pode até negar, não é possível que ele peque. Não, mas a Bíblia diz que ele peca, então ele peca, acabou, ponto final. Está por aí, ok? O Evangelho que salva de fato, amados, é o Evangelho que nos tira do pior estado em que o pecado tinha nos jogado. Ou seja, espiritualmente mortos, ok, queridos? É com essa pujança que o apóstolo Paulo começa a apresentar, a lembrar o Evangelho para a igreja dos Efésios. E aí ele vai acrescentando pedras gloriosas nesse edifício que podemos chamar assim de vida cristã, de resultado de salvação, de vida com Cristo. Ele vai acrescentando essas pedras preciosas. Ok? Primeiro, ele lembra, olha, o estado era grave. Era grave. Não há nada de suave nisso. É um estado muito grave. Filhos da ira. Por natureza. De nascença, filhos da ira. Mas ele vai acrescentando, né, essas pedras preciosas. E ele diz que para que fôssemos tão abençoados em nossa história pessoal, que há algo maravilhoso
que precede a toda a nossa experiência. Eu quero dizer que Paulo está ensinando é o seguinte, que nós temos uma experiência cristã vivida no tempo, no espaço, na nossa história pessoal, mas ele vai lembrar nesta carta que tem algo maravilhoso que precede a toda experiência que nós temos na nossa história pessoal. Que algo maravilhoso é esse? É que nós fomos amados por Deus desde a eternidade, ok, amados? E por um amor incondicional. Isso não é invenção do apóstolo Paulo. Primeiro, ele não inventaria isso porque ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo já traz essa verdade para o povo de Deus desde lá de trás, porque Jeremias vai falar da eternidade desse amor no capítulo 31, verso 3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com bondade eu te atraí. Ok, amados? Então Paulo está aqui trazendo essa lembrança a essa igreja dos Efésios, para a igreja de Deus, está aqui nos lembrando nessa manhã, que por trás disso que amamos, dizer que somos cristãos, chegarmos num lugar com convicção para adorar a Deus com nossos cânticos, nossos hinos, nossas orações, nosso serviço, nossa devoção, por trás de tudo isso, antes de tudo isso, tem algo que é muito maravilhoso, que é então esse amor eterno com o que Paulo fala disso o tempo todo. Ele começa o capítulo 1, ou no início da sua carta, ele vai falar muito contundentemente sobre isso. Deus nos amou, né, antes da fundação do mundo, e nesse amor nos escolheu. Então, amados, a gloriosa salvação descrita por Paulo em Efésios aconteceu por conta deste amor. Ok, querido? Esse amor eterno de Deus. Mas ele dá um passo adiante. Ele acrescenta mais uma pedra preciosa nessa glória que temos em Cristo Jesus, porque ele diz que aconteceu conosco esse evento da nossa conversão, porque o poder de Deus está por trás de todos os eventos que nos levaram até o ponto de termos consciência da nossa conversão. Que tem um momento que temos consciência de que somos convertidos. Mesmo para aqueles que nascem num lar evangélico, né, que são educados na palavra de Deus, vai chegar um momento em que esse jovem, ou ainda bastante novo, vai tomar essa consciência, ok, amados? Ou então naquelas conversões mais dramáticas. Mas o que Paulo nos ensina, amados, é que o que está por trás dessa experiência de tomarmos consciência de que somos cristãos, de tomarmos consciência e dizermos com toda a convicção, eu sou um crente em Jesus Cristo, ele diz que o que está por trás é a ação do poder de Deus trabalhando em nossa vida. E que poder é esse? Lá em Efésios capítulo 1, versos 20 e 21, ele vai dizer, de um modo glorioso, que o poder que Deus exerce na nossa vida, em nossos eventos históricos, até que tomemos a consciência de que somos convertidos, é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos. Quando a gente está muito consciente de quem somos, quando lemos uma coisa como essa, vamos dizer, aí agora eu entendo. Porque foi possível um homem como eu, uma mulher como eu, se converter a Deus. Ok, amados? Isso especialmente naqueles que têm consciência de que saíram do pior dos infernos desse mundo. Essas pessoas têm uma gratidão muito profunda por Deus. Então, Paulo está dizendo, no entanto, Paulo está dizendo que por trás da conversão de todos nós está o poder de Deus sendo exercido na nossa vida, até que nos leve a esse ponto onde tomamos consciência da nossa conversão. E ele diz, esse mesmo poder ele usou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos. Bem, então, queridos, depois de colocar tão grande revelação, de tão maravilhosa verdade, Paulo não descansa aí. Ok, queridos? Ele não descansa aí. Ele sabe que mesmo os beneficiários
de tão grande bênção precisam ser iluminados nos seus corações, para que vejam de fato a glória de tudo isso. Vejam bem, amados, o apóstolo Paulo não está aqui interessado somente em que os discípulos de Cristo sejam bons alunos e bons leitores de teologia, ok, queridos? Ele está interessado em que esses discípulos, bons alunos e leitores de teologia, abracem com o coração essas verdades gloriosas que a palavra de Deus nos ensina, ok, amados? Essa era a intenção pastoral desse grande homem de Deus. Ele está interessado em que a sã doutrina seja assimilada pela alma inteira, mente e coração. Assim, amados, como devemos amar a Deus de todo entendimento, né, e de todo coração, na verdade, esse é o mandamento do Senhor, amarmos a Deus de todo entendimento, né, de toda a alma, de todo o coração. E como que a gente vai amar a Deus com todo entendimento, com todo o coração, se às vezes essas verdades gloriosas só ficam aqui, não é? E não vão às profundezas da nossa alma. Poderia dizer aqui o seguinte, que só tem como amarmos a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com toda a alma, se de fato aquilo que ouvimos da palavra de Deus desceu e foi abraçado pelo nosso coração. Ok, amados? Enquanto estamos lutando com isso, é mais difícil amar a Deus de todo entendimento, de toda a alma e de todo o coração. Por isso Paulo ora então, amados, porque ele sabe que o Espírito Santo trabalha no entendimento, no coração das pessoas que ouvem a palavra. Ele tinha experiência disso. Lá em Atos, capítulo 16, verso 14, conta um relato de uma certa mulher que era ouvinte de Paulo, ouvinte do Evangelho, uma mulher chamada Lídia. E o texto diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, uma comerciante, temente a Deus, nos escutava. Lucas está narrando aqui. O Senhor, olha aí, amados, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Pegaram aqui, amados? Paulo agora está aqui escrevendo aos Efésios e ele ora ao Senhor para que abra o coração dos seus ouvintes, dos leitores da sua carta, da igreja de Cristo. Presta atenção, amados. Ele ora porque ele sabe que Deus abre os corações e nós temos necessidade, amados, de que Deus abra o nosso coração. Se nós não estamos entendendo ainda, vamos clamar a Ele. O que não pode é ficarmos brigando com a verdade dEle. Essa ouvinte chamada Lídia era ouvinte de Paulo, estava ouvindo o que ele dizia. Mas o texto diz que ela compreendeu quando o Senhor lhe abriu o coração para que ela ficasse atenta ao que Paulo estava dizendo. E Paulo aqui ora do mesmo modo, amados, para que o Espírito Santo trabalhe no nosso entendimento, para nós compreendermos tão maravilhosas e grandes verdades que estão escritas na carta aos Efésios. Essa obra do Espírito Santo, queridos, é indispensável para que saibamos onde o Evangelho, a obra de Jesus Cristo, nos colocou. Eu repito, essa obra do Espírito Santo, abrindo o nosso coração, não só o nosso entendimento, a compreensão intelectual, é uma obra indispensável para que a gente compreenda onde a obra de Cristo Jesus, em quem nós cremos, colocou a nossa vida. E aí eu chego ao texto que nós lemos aqui. Capítulo 2, verso 17 de Efésios. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Ele está se referindo aos judeus que tinham as promessas, ok, amados, do Antigo Testamento, e está se referindo às outras nações que não faziam parte daquele povo e não tinham as promessas de Deus, ok? Então ele diz aqui, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Aí ele conclui, porque por meio dele, de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O que é isso, amados? O que é isso?
para entendermos o que é isso, amados. Eu não tenho dúvida de que nós precisamos da ação do Espírito Santo. Porque quanto mais entendemos, mais temos para entender, viu, amados? Ninguém pode chegar diante de uma declaração dessa do apóstolo Paulo, onde ele diz, em Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ninguém pode chegar diante disso e dizer, tá bom, compreendi tudo, virar as costas e vou embora. Porque a gente compreende um montão. E o Senhor abre o nosso coração e nós compreendemos mais. Porque o Pai, diante de quem nós temos agora em Cristo Jesus acesso no Espírito Santo, é o Deus eterno e infinito, ok, amados? Não é como uma sala que você chega e visita tudo, sabe? Quando você está procurando imóveis para local, para comprar. E o corretor leva lá os aposentos, e ele pergunta às vezes, ei, pronto, visto? Visto. Com Deus jamais. Nós temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Por mais que nós o conheçamos, temos uma eternidade para conhecer, uma infinidade para conhecer, ok, amados? Então, por isso que eu disse aqui, que para compreendermos tudo isso, nós precisamos da ação do Espírito Santo, amados, de fato, na nossa vida. Quem alcança essa experiência existencial proposta aqui pelo apóstolo Paulo, no verso 18 do capítulo 2 de Efésios, eu digo o seguinte, amados, alcançou a glória do Evangelho. Alcançou a plenitude do conhecimento. Quando a gente toma consciência e vive segundo essa consciência do que é essa glória de termos acesso ao Pai pelo Espírito Santo através de Cristo Jesus. E eu me pergunto o seguinte, queridos, quantos estão hoje inseguros na caminhada cristã porque não alcançaram ainda a convicção de que em Cristo estão nesse glorioso lugar de ter acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo? Quantos hoje não estão vivendo uma insegurança na sua caminhada cristã por conta disso? Porque não têm essa convicção, não alcançaram esse lugar. Então é importante nós ouvirmos o que o Espírito Santo está nos dizendo aqui nessa manhã, amados. Por isso, tanta pobreza espiritual em nosso tempo. Por isso, queridos, por falta de compreensão dessa glória e desse lugar, por isso o discurso no meio evangélico tornou-se tão irrelevante em uma sociedade tão sedenta de Deus. Ah, José, mas espera aí. Hoje o que mais se discute é sobre Deus, mas é sobre isso. O tema é Deus, mas é essa glória. Penso que neste mundo em que nós vivemos, amados, o mundo de 2025, mais que nunca nós precisamos ouvir essas palavras do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, tá, amados? Que nossa fé em Cristo Jesus nos põe direto em acesso, nos põe no acesso à presença do Pai pelo Espírito Santo. Em Cristo Jesus estamos diante de uma glória tão inimaginável que eu me pergunto se já tomamos profunda consciência disso, amados. Perdoe-me insistir nisso. Isso é tão inimaginável, a não ser que seja banalizado, tá? Que é outra coisa, não vou entrar nesse tema aqui. Mas o que Paulo está falando é que, no limite, a nossa fé em Jesus Cristo nos dá acesso direto ao Pai Celeste, no Espírito Santo. Então eu me pergunto se realmente nós já tomamos consciência profunda dessa bênção inimaginável. Agora, queridos, sem essa consciência profunda, para a qual o apóstolo Paulo está o tempo todo nos chamando a atenção aqui nessa carta, sem essa consciência profunda, para onde Paulo está chamando a nossa atenção, nós corremos o risco de crer e viver num evangelho pequeno, tá, amado? Qual é o problema, José, de um evangelho pequeno? O problema é que um evangelho pequeno não oferece aos nossos corações as condições necessárias
para enfrentarmos o mundo e os seus desafios, suas dores e os seus dilemas. O problema é esse, que um evangelho pequeno não dá conta disso. Mas o evangelho pregado por Paulo é o evangelho cujas possibilidades são insondáveis. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Em Cristo nós temos o acesso ao Pai Celeste através do Espírito Santo, é o que Paulo está dizendo. Não é exatamente isso que ele está dizendo, amados? Quando veio, Cristo evangelizou, paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto. Porque, por meio dele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Paulo, nessa carta aqui mesmo, aos Efésios, ele se refere ao Evangelho como o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele vai dizer isso lá no capítulo 3, ok, amados? Ele se refere ao Evangelho como o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele diz lá no verso 8 do capítulo 3, deixa eu ler aqui. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios, às nações, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pois bem, o que ele quer dizer com isso, amados? Que o Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas. Significa que não existe nenhum indicador no mundo dos homens que possa ou descreva o valor do Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos indicadores, por exemplo, no mercado financeiro, na verdade. Nós temos indicadores que apontam para o valor do dólar, do ouro. São indicadores da bolsa. Quando ele diz que o Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o fato é que nenhum indicador é capaz de dizer o Evangelho vale isso. Estão entendendo, amados? Como os nossos indicadores dizem, o ouro vale isso, a bolsa está valendo tanto, o dólar está valendo tanto, este investimento ou aquele. Quando nós procuramos, não existe nada no meio dos homens que possa avaliar o tamanho da riqueza do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso ele está dizendo, eu fui chamado para pregar às nações o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós vivemos num mundo que valoriza muito a riqueza, na verdade. E às vezes adora as riquezas em si mesmo. Não é isso, queridos? É o tempo todo que vemos. Agora a pergunta é, queridos, o quanto a nossa postura em relação ao Evangelho é uma postura de valorização? Estou perguntando para você, nessa manhã. Nós vivemos cercados por uma sociedade que não só admira e valoriza a riqueza, adora a riqueza. Agora nós somos crentes, alcançados pelo Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A pergunta é, o quanto da nossa postura em relação ao Evangelho é uma postura de valorização. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração, não é verdade, amados? E o lugar onde está o nosso coração ganha toda a nossa atenção, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação. Não é isso, queridos? E eu vejo o seguinte, amados, que com exceção daqueles a quem o Senhor tem preservado, como no tempo de Elias, para que eles não se dobrassem a deuses falsos, a ídolos da sua cultura, com exceção desses, pela forma como as pessoas se relacionam com o Evangelho, denuncia muita coisa, queridos. A forma como nos relacionamos com as coisas de Deus revela se de fato nós compreendemos que a salvação da alma faz parte das insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Olhando hoje, por exemplo, para o evangelicalismo corrente, né? Nós temos a impressão de vermos uma igreja encharcada de prazeres e êxtases religiosos.
encharcada de prazeres e êxtases religiosos. Ou então, nós contemplamos uma igreja no mundo, numa grande medida, com uma postura muito utilitária em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo. Uma postura que já fora criticada pelo nosso Senhor com Ele aqui, encarnado. O povo ficou fascinado quando viram que Jesus multiplicava pães. Epa, o que é isso? Quem não quer seguir um Deus como esse, uma pessoa como esse, um mestre como esse, um homem como esse? E ficavam andando atrás de Jesus. Teve um momento que a agenda de Jesus deu uma volta neles, e quando eles chegaram e encontraram, Senhor, como que o Senhor chegou até aqui? E o Senhor desmascarou. Vocês me procuram não porque vocês viram sinais de quem sou eu. Vocês me procuram porque vocês tiveram pão. Aí ele diz, trabalhai pela comida, não a comida que perece. E será que não vamos ver muito, amados, desse utilitarismo hoje, em nossos dias? O evangelicalismo corrente, uma enorme parte da igreja encharcada de prazeres e êxtases religiosos, ou então famigerada por uma postura utilitária do coração atrás de Cristo Jesus. É triste isso, queridos, mas eu penso o seguinte: a responsabilidade dessa triste realidade do que vemos por aí nos entristece, não estaria sobre os ombros dos guias espirituais que há muito tempo deixaram de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Claro que sim. Isso não é de hoje, amado. Lá em Malaquias, no capítulo 2, verso 5, de 5 a 8, diz assim, olha, e agora, sacerdotes, os guias espirituais, amados, tá? A gente pode ler aqui. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Olha, amados, que coisa séria. Prossigo. Então, vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque, agora a parte que interessa, importa aqui, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, amados, que coisa séria e dura. E às vezes a gente é muito benevolente com aquilo que a gente vê que está errado, que está desvirtuando o povo de Deus. E aí a gente tem, amados, o resultado que a gente tem hoje, que numa grande medida há muita coisa a se lamentar. Pois bem, quando se desvirtua a instrução de Cristo, as ovelhas de Cristo podem andar atrás de coisas equivocadas. E é o que a gente observa com muita tristeza por aí, amado. Hoje vemos uma igreja confusa por causa do abandono da saudável instrução na sã doutrina, amados. É isso.
Hoje nós assistimos uma igreja confusa. É isso ou não é? Ah, mas é Deus mesmo que escolhe ou sou eu que escolho? Porque isso se perdeu pelo caminho. Semana passada eu trouxe aqui, do ponto de vista histórico, onde esse erro começou e onde chegou. E qual o problema disso tudo? É para a gente se ufanar por conta do rigor teológico? Não, amado, porque isso tem a ver com vida prática. Desde que eu estou pregando na carta de Paulo aos Efésios, estou dizendo, o interesse aqui é pastoral primeiro. E toda a teologia vem nos servir pastoralmente, tá, amados? Para a nossa vida. A igreja confusa, ela perde a possibilidade de viver a sua glória em Cristo Jesus. Esse é o problema, amado. A igreja confusa, ela perde a oportunidade de viver a sua glória em Cristo Jesus. Isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo. O texto diz, e quando veio, Cristo evangelizou, paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A instrução, amados, dos guias espirituais, pelo uso correto da palavra de Deus, deve levar as ovelhas de Cristo a essa experiência. A maravilhosa experiência de viver no acesso à presença do Pai, por causa da obra de Cristo, através do Espírito Santo. E essas ovelhas de Cristo, às vezes, são levadas para onde, amados? Para experiências místicas. Mas eu quero ficar por aqui, tá? Quanto a essa questão. E por conta da instrução mal colocada, a compreensão do Evangelho vai se empobrecendo, amados. E hoje é muito duro, eu sei. É muito complicado você chegar para uma humanidade que está com o pescoço grosso, achando que é a sociedade. Olha onde chegamos. É muito duro dizer, vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês são filhos da ira. Claro que numa mensagem de graça e de amor, mas declarando qual é a realidade. Eu sei, amados, que hoje em dia é uma complicação dizer isso. No mundo tão desenvolvido, filosoficamente, tecnologicamente, cientificamente, isso é coisa de religiosos. E é, amados? Ou é verdade acerca da humanidade, queridos? Aí as pessoas começam a dar um jeito, sabe? Uma coisa que a gente deve ter ojeriza, tornar o Evangelho mais palatável. Nunca, amados. Nós devemos torná-lo compreensível, o que é muito diferente. E quando ele é compreendido, ele não vai ser agradável ao paladar, amados. Como assim? Você crê nisso? Que eu e a minha família, se não estivermos em Cristo, nós estamos destinados a sofrer a ira de Deus eternamente? Convenhamos. Isso é duro de se ouvir, amados. E quanto mais o tempo passa, mais duro fica de se ouvir isso. Numa humanidade iludida. E o próprio Cristo falou, ai de vocês que hoje riem, porque vocês haverão de chorar. E aí vai se moldando, né? O mundo que experimentamos, vão suavizando. E o Evangelho vai perdendo a sua relevância, a sua urgência, sabe, amados? Quando a humanidade percebe que a vida que ela está vivendo debaixo do sol, se ela não estiver em Cristo, ela está debaixo da ira de Deus. Há muito mais oportunidade, amados, dela ouvir esse megafone de Deus nos seus ouvidos. Corra para o abrigo, corra para Cristo. O mundo que nós experimentamos, amados, a realidade que está por trás dele é o que está escrito na palavra de Deus. Amém, amados? Seja no ponto positivo ou negativo. E o que diz as Escrituras, ou o Criador, sobre esse mundo? É que ele trata-se de um mundo quebrado, caído,
do seu estado original de perfeição. Eu lembrei de um programa antigo que eu assistia, chamado Elo Perdido, lá pelos anos... talvez os nerds daqui vão lembrar, né? Mas assim, eu estou aqui falando para um pessoal tão novo, a idade dos meus filhos, né? Vão lembrar no máximo aí Power Rangers, né? Que assistia na infância, né? Eu assistia Elo Perdido, tá, amados? Vocês vejam a minha idade, meu tempo. Não sei se Ebner vai lembrar disso, Ebner. Elo Perdido. Era um programa, né, que começou nos anos 70 nos Estados Unidos e passou aqui nos anos 80. Você viu, Jader? Olha, Jader, que bom, Jader, que bom. E o Elo Perdido era o que? A família Marshall, que caiu, não é, por um portal num mundo, não é, dominado pelos dinossauros. Né? Então, a saga dessa família é encontrar uma chave para que ela sobrevivesse à hostilidade daquele mundo e saísse, então, voltasse. É mais ou menos isso. O que acontece, queridos, é que se nós esquecermos de Gênesis 3, nós perderemos a referência para discernirmos o mundo que nós experimentamos. A chave para entendermos, amados, por que nós experimentamos um mundo, às vezes, muito hostil, está em Gênesis 3, a queda do homem em pecado. Suas dores não fazem sentido se nós não tivermos uma compreensão de Gênesis 3, a queda do homem. As dores desse mundo não vão fazer sentido. E nós vamos ficar como aquela família do Elo Perdido, lutando, procurando a chave para compreender como sobreviver àquela hostilidade. Ou, melhor dos mundos, como sair dali. Primeiro que para compreendermos este mundo tão hostil, nós precisamos de ler e acreditar em Gênesis 3. Se esquecermos Gênesis 3, perdemos a referência para interpretarmos as dores do mundo, as dores cruéis. E aí, amados, dessa queda de que fala Gênesis 3, qual é o nosso quinhão? São as dores que experimentamos externamente somente. As dores graves, sim, são dores muito duras, difíceis. Mas há algo mais grave, amados, que fazia parte da nossa essência antes de conhecermos Cristo. Por natureza, as Escrituras dizem que nós éramos filhos da ira. Ok, queridos? Então, Gênesis 3 tem implicações na minha vida desde que foi concebido no útero da minha mãe. Eu nasci nessa condição. E o texto diz que éramos, por natureza, filhos da ira. Fazia parte da nossa essência a total impossibilidade de usufruir do mundo de Deus. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, vejam bem, amados. No estado de morte, há uma impossibilidade do ser humano perceber, inclusive, qual é a sua verdadeira condição. Veja que gravidade, amados. Eu vou repetir, a condição do homem sem Cristo, sem a realidade de Cristo, ela é tão terrível, ele morto em seus delitos e pecados, que ele não tem condição nem mesmo de discernir qual é a sua verdadeira realidade. Que terrível, amados. É essa a condição do mundo sem Deus. Agora, você vai calar a boca? Você não vai falar dessa palavra? Você não vai falar desse amor de Deus? Quando a gente suaviza a condição do ser humano sem Cristo, a gente cala mais a boca quanto ao Evangelho, tá, amados? Quanto menos você compreende a gravidade do ser humano sem Cristo, menos você vai falar de Jesus. Isso pode denunciar coisas acerca do seu próprio coração. Até que ponto você compreendeu? O que é tudo isso? O Evangelho é uma impressionante e poderosa mensagem do que Deus fez diante dessa nossa condição. Por isso, amados, nós não podemos calar. Nós temos que olhar para a realidade de modo realista, nós mesmos, e anunciar o Evangelho, que é a única mensagem de salvação.
E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E aí, amados, para caminharmos para a conclusão, esse acesso ao Pai, do qual o apóstolo Paulo está aqui falando, é a maior conquista que um ser humano pode alcançar. Em outros termos, o que a palavra vai dizer, o que adianta o ser humano, o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é, amados? O acesso ao Pai é a maior conquista que o ser humano pode alcançar. E essa é a sua realidade em Cristo Jesus. Você alcançou esse acesso ao Pai. Esse acesso é somente possível através de Cristo Jesus. Eu quero dizer o seguinte: o acesso ao Pai, ele é exclusivo. Nós vivemos num mundo que separa, as pessoas conforme as suas dignidades, seu glamour, a sala VIP para cá. Você tem acesso a isso. O acesso ao Pai é algo exclusivo. E somente aqueles que estão em Cristo Jesus têm esse acesso. Amém, amados? O quanto nós valorizamos isso, queridos? A nossa postura com as coisas de Deus revelam o quanto nós valorizamos isso. Este acesso só é somente possível em Cristo Jesus. E é assustador, amados, quando nós relaxamos na pregação do Evangelho, achando que as pessoas podem encontrar alguma outra salvação que não no Cristo das Escrituras. Jesus deixou muito claro, lá em João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ok, queridos? Somente por Ele. E é impressionantemente maravilhoso que o próprio Pai foi quem nos colocou num único caminho que dá acesso a Ele, amados. O Evangelho vai dando voltas muito lógicas, mas muito maravilhosas, e voltas salvíficas, redentivas e gloriosas, amados. Quanto mais você vê esse livro, você vê a coerência. Aliás, uma coisa que chama a atenção dos ateus, que gostam, por sua intelectualidade, ler as Escrituras Sagradas, porque se não conhece esse livro, a sua intelectualidade vai ser colocada em xeque. O que chama a atenção desses estudiosos, se a gente pode chamar assim, é como que de Gênesis a Apocalipse há um fio condutor. São, às vezes, séculos de separação da escrita de um livro para o outro. Mas quando a gente vai ler essas escrituras, mesmo aquele que não a lê com fé, não pode negar que há um fio condutor, uma coerência de Gênesis a Apocalipse. E é isso que eu estou dizendo, amados. A gente vai dando voltas e vai encontrando a glória de tudo isso. Por que eu estou aqui cansando você nessa manhã com essa reflexão? Porque é impressionantemente maravilhoso, amados, o fato da gente ver, primeiro, que Jesus Cristo nos colocou direto no acesso ao Pai, através do Espírito Santo. E esse acesso é exclusivo. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Só Ele pode deixar lá, no acesso ao Pai. E é impressionantemente maravilhoso que o próprio Pai foi quem nos colocou nesse único caminho no qual nós temos acesso a Ele. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, olha, amados, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha, amados, você não vê glória nisso? Amados,
que o Senhor desperte a nossa alma de qualquer tipo de lerdeza que esse tempo possa incutir em nosso coração. Que o Senhor nos liberte de qualquer frieza, amados, com relação à Igreja de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor. Que Ele nos socorra, amados. Porque eu não posso ler e conhecer uma coisa tão gloriosa como essa e ficar apático. Sabe? Lerdo no meu serviço a Deus, no meu amor, na minha devoção. Isso deve despertar o nosso coração, porque o que a Bíblia diz, está dizendo o seguinte, que o acesso ao Pai foi interrompido por causa do pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre Deus e vocês. Esse acesso foi reconquistado pelo único caminho, Jesus Cristo. Agora, o que esse versículo que eu acabo de ler está dizendo que foi o próprio Pai, cujo acesso para ele estava interrompido por conta do pecado, este mesmo Pai é quem nos pega e nos coloca no caminho que é o único acesso para Deus. Isso não é lindo, amados? Isso não é maravilhoso, queridos? Todo aquele que o Pai me dá, olha, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Que a gente pode dizer nessa manhã também, que esse acesso é para sempre. Amém, amados? É a convicção dessa verdade, amados, que dá profundo significado às nossas orações. Não é, amados? Qual outro fundamento que nós temos para orarmos, amados? Senão essa convicção de que em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai através do Espírito Santo. Nós oramos por isso, queridos, por essa convicção, e que Ele acenda cada vez mais essa convicção dentro do seu coração, porque o mundo vai piorar para aquele que está em Cristo. Nos últimos tempos virão dias difíceis. Olha aí o mundo, amados. Olha o mundo. Que cresça no seu coração que em Cristo Jesus você tem acesso direto ao Pai Celeste, ao Pai da Glória, no Espírito Santo. E coisa maravilhosa que temos aqui, amados. O Pai nos colocou, nos trouxe, nos deu para o caminho, para Jesus. Porque em Jesus Cristo o acesso é garantido. Amém, amados? Ele usou aquela sua amiga que falou de Jesus para você. Ele usou aquele seu amigo que falou de Jesus para você. Mas você o ouviu porque o Pai já tinha te dado para o único caminho, que é Jesus Cristo. Amém, amados? E é essa convicção que nos faz orar, amados. Não temos outro fundamento para as nossas orações. Nós temos em Cristo o maior modelo da nossa relação com Deus o Pai. E aqui eu vou concluir, tá, amados? Porque a gente pode pensar o seguinte, poxa, eu valorizo isso na minha vida, que eu tenho acesso ao Pai, através de Cristo Jesus, no Espírito Santo. E aí, amados, não é o tema aqui, não vou entrar nessa celeuma, mas o não orar na vida do cristão é uma coisa mais séria do que se pensa. Porque é um desprezo pelo acesso ao Pai, à presença do Pai, que ele conquistou através da obra de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. E não cabe, amados, numa compreensão cristã, a indiferença para com a comunhão com Deus. De verdade, sabe? Não é só na condução dos cultos, na troca de informações sobre a Bíblia e teologia. É viver de fato diante do Pai, no acesso que temos, através da pessoa de Cristo, no Espírito Santo. Então estão vendo aqui, amados, que a gente às vezes vai perguntar, tem orado? Muitas desculpas são dadas. Mas eu acho que a gravidade está nesse fato. Porque se crê de fato, então está banalizando, desprezando. Não pense assim, isso é coisa de pastor irado, por conta da frieza que às vezes ele vê, ele encara. Não é, amados. Isso é coisa séria. Muito séria. Então, amados, nós podemos pensar assim, cara, mas e aí? E a minha relação com o Pai?
Qual o modelo que nós temos, amados? Santa Teresa de Ávila, graças a Deus por sua vida, mas não é. O pastor fulano de tal, graças a Deus por sua vida e seu exemplo. Mas o maior exemplo que nós temos é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. No registro das Escrituras do Evangelho, dos Evangelhos, Jesus Cristo está sempre orando ao Pai. Na verdade, queridos, se eu fosse trazer aqui, iríamos às 16h. Os exemplos. Ele está sempre orando ao Pai. E aí eu queria trazer como aplicação para a sua vida, por favor, se você me aturou até aqui, ature um pouco mais. Aplicação para a sua vida. Jesus Cristo nos ensinou a confiar ao Pai todo o destino da nossa vida. Porque Ele fez isso, amados, mesmo diante da terrível cruz. Nesse acesso ao Pai, Ele nos ensinou a confiarmos o destino da nossa vida, mesmo que estejamos diante de um processo muito difícil, como Ele estava diante da sua cruz. Mateus 26:39 diz assim: e adiantando-se lá no Getsemane, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Lá no verso 42, ele diz, de novo, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele orou pela terceira vez, lá no 44 diz, deixando-os novamente, os discípulos, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quanto ao meu futuro, Senhor, faça a sua vontade. Você tem essa confiança em Deus? Olha, José, quando o que está em questão é escolher o destino das férias, vou para a França, eu vou para o Caribe, aí eu confio na mão dele. Mas não é isso. Jesus está aqui diante de uma cruz, que estava claro para ele que tinha chegado. E nesse momento ele diz: faz a sua vontade. Você tem essa fé, essa confiança? Se você tem estado diante do Pai Celeste, se você conhece o Pai Celeste, você vai ter essa confiança. Jesus Cristo nos ensinou a confiarmos o destino da nossa vida, mesmo diante das grandes dificuldades. Ele nos ensinou também a entregar a própria vida. A própria vida, amados. Não só o que eu vou sofrer externamente. Estou concluindo, amados. Lucas 23:46 diz assim: então, lá na cruz, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. É o que mais precisamos ter, amados. É essa fé suficiente. Senhor, eu morro em Ti. Eu morro em Ti. Porque aquele que morre em Cristo pode dizer: toma o meu espírito para Ti. Que confiança não é necessária, amados? Não é? Para deixarmos um filho na escola, checamos todas as coisas, não é verdade? Fazemos uma varredura. Trazemos quase o FBI para pesquisar os funcionários, porque vamos deixar uma coisa preciosa ali. Quão preciosa não é a nossa alma, amado? Para dizer assim: morra em Ti. Toma, Pai Celeste. Jesus Cristo nos ensinou isso, amados. Nos ensinou isso. E Jesus Cristo é um exemplo glorioso do que essa confiança no Pai reserva para nós. No mundo, realmente, nós podemos passar por situações que vão nos destruir. Jesus Cristo passou por isso. Mas a sua confiança e a sua entrega ao Pai Celeste, a quem ele tinha acesso, deu a ele o quê? Atos 2:32, Deus o ressuscitou.
Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Paulo, escrevendo agora aos Gálatas, capítulo 1, diz, Paulo, começando a carta, capítulo 1, verso 1, Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, sou apóstolo por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Você confia de entregar tudo a Ele? Essa confiança é conquistada na relação com Ele. Viver na convicção de que em Cristo nós temos acesso à pessoa dele, o Pai Celeste. A gente está aqui entrando no mistério da doutrina da Trindade, amados. Através de Cristo, temos acesso ao Pai, pelo ou no Espírito Santo. A Trindade Santíssima envolvida nessa conquista da nossa vida para a salvação, amados. A gente não pode ficar feliz, amados, quando percebe o quão essa mensagem é esvaziada por causa de outros interesses obscuros. O Pai Celeste, em quem confiamos e a quem temos acesso, está exercendo poder sobre a nossa vida. Eu vou ter que concluir para não sair aqui dando razão ao Instagram, como eu falei na semana passada, né? Quando o seu pastor diz que está concluindo, não creia nele, não. Que ele não vai concluir. Então eu peço que vocês continuem crendo naquilo que eu prego, tá bom, amados? Podem desconfiar que quando eu digo que vou concluir, não concluo. Mas que eu estou pregando a palavra de Deus, é verdade, tá, amados? Continuem confiando em mim, naquilo que eu prego. Agora, eu queria só terminar dizendo o seguinte, amados. Disse que Paulo tinha mais algumas coisas aqui a falar. Mas queria concluir dizendo o seguinte. Paulo está dizendo aqui que por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai em um só Espírito. Amém? Nós não precisamos buscar o Pai para que Ele opere em nós. Porque quando nós o buscamos, Ele já está operando em nós. Amém? Ele já está agindo em nós. Aliás, nós só o buscamos porque Ele já começou a operar em nós, segundo o seu eterno amor e segundo o seu eterno propósito. Amém, amados? A minha oração é que a vida de vocês seja vivida intensamente na presença do Pai, a quem todos nós temos acesso, na pessoa de Cristo, através da obra de Cristo, no Espírito Santo. Vamos embora daqui.